Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje falaremos sobre CREA. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que existe uma demanda muito grande, principalmente para a fase da retórica, né? Escrever, parte de escrita. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Começando sobre o que é CREA. Então o que é CREA? CREA vem da palavra creoides, que é uma palavra grega que significa útil. Então, esse texto de CREA, ele é baseado em quê? Ele é baseado em um provérbio, né? O aluno é direcionado a escrever um texto sobre algum provérbio. Normalmente, o provérbio tem um objetivo útil para a vida, né? E aí tem um passo a passo para a escrita desse texto. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin falou um provérbio que dizia assim, que visita mais de 3 dias começa a feder. Nem sabia que tinha sido Benjamin Franklin, mas ele disse isso. Tá, quando a gente vai escrever um texto de CREA, o que a gente precisa fazer? Saber alguma coisa de biografia desse autor e que se aplique a esse dito dele, a esse provérbio, tá? Então, no caso, por exemplo, de Benjamin Franklin, ele era embaixador na França, americano, né? E ele tinha que ficar um tempo hospedado em casas, provavelmente de outros embaixadores. E ele fazia isso, mas ele sempre levava em conta ficar apenas 3 dias, porque ele sabia que a partir do terceiro dia aquela visita se tornaria uma visita indesejada, tá? Então a gente começa esse texto citando isso, sobre a biografia do dono daquele dito, tá? A segunda seria nós mesmos darmos uma versão em nossas próprias palavras sobre esse dito. Então, por exemplo, uma visita que fica em casa mais de 3 dias começa, vou inventar agora, tá? Mas começa a feder como um gambá, como o espirro de um gambá. Então eu estou repassando aquele dito, mas agora nas minhas próprias palavras, tá? Terceira, colocar esse provérbio de uma forma que explique, para que ele se torne útil. Então, por exemplo, olha, receber um convidado em casa é muito bom, uma visita, mas procure não ficar muito tempo na casa onde você está hospedado, porque você está tirando a liberdade do dono da casa, e isso pode trazer um incômodo, e você começa a ser mal visto, né? Porque normalmente o visitante ele procura ter, né, tem certos privilégios, não tem tantas responsabilidades com aquela casa, então o importante é não ficar mais de 3 dias, uma coisa assim. Quarto ponto, introduzir um contraste. Alguém, por exemplo, que você saiba uma história, por exemplo, de uma pessoa que não foi um bom convidado, um bom hóspede. E aí, no caso aqui, é citado Paris, né, que foi visitar Menelau e aí roubou Helena. Com certeza foi um bom convidado, né? E quinto, introduza uma comparação. Deixa eu ver. Aí, aqui no caso, ele citou Homero. Homero, mesmo sendo quase como um mendigo, era muito bem recebido. Por quê? Porque ele tinha aquela capacidade, né, de contar histórias. Então, muitas pessoas ricas e que tinham posição lá na Grécia convidavam e recebiam Homero para que ele fosse recepcionado ali, porque ele sabia se portar como convidado. Sexto, conclua com um pequeno epílogo. O que é um epílogo? Nada mais é do que um final enxuto, né, para o seu texto. Então, olha, eu acredito mesmo que é importante uma pessoa
saber ser um bom hóspede, quando terminar o período de hospedagem de 3 dias, começar a se comprometer com as coisas da casa, tirar um lixo, organizar uma mesa, colocar a mesa, lavar a louça. Assim, ela não se tornará uma pessoa não grata, como foi o caso do Paris, e sempre será bem recebida por aquela família. Tá certo, gente? Então esse é o comecinho de CREA. Eu acredito que a gente vai caminhando aí por todas as etapas. Eu vou tendo tempo, vou compartilhando com vocês, tá certo? Então é isso. Bons estudos. Coloquem tudo na mão de Deus. Se apliquem, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.